Fala galera, você está no Estúdio Pirata, essa é mais uma videoaula de Photoshop. Esse vídeo eu estou fazendo no Photoshop CC, mas pode ser usado em qualquer Photoshop, ok? Eu não vou usar nada que não tenha nos Photoshop mais antigos, sei lá, provavelmente desde o CS4, tá? E o efeito de hoje eu coloquei ontem à noite no Facebook, é o efeito metal líquido. Eu vou ensinar a fazer do zero como você gerar, tá? Uma imagem que pareça com metal líquido e como manipular ela para você fazer outras coisas. Eu vou ensinar mais de uma técnica para fazer isso, tá? Ok. Bom, vamos começar. Deixa eu destrancar essa camada aqui para a gente não ter problemas futuros com isso. Ok. Vamos na ferramenta Degradê, certo? E vamos fazer algo parecido com isso aqui, tá? Que tenha branco, depois vai pro preto, depois vai pro cinza claro, depois vai pro preto de novo, ok? Uma coisa mais ou menos assim, que fique entre o branco e o preto, ok? Depois vá para uma diagonal, tá? Uma diagonal que você quiser do seu documento. Clique e arrasta. Você vai gerar algo assim, tá? Um degradê mais ou menos assim, ok? Beleza. Bom, agora a gente vai em filtro, ok? Vamos em distorção e vamos em ondas. E aqui nas ondas você pode ver o que está se gerando, né? E aí assim, você pode mexer à vontade em todas essas peças aqui, né, todos os valores, para gerar o que você quer que faça. Eu vou fazer uma coisa que tenha bastante distorção, você está vendo como é que está gerando aqui. Vou aumentar essa amplitude, não, deixa eu ver, não necessita tanto não. Você mexe até ficar mais ou menos nesse efeito que eu estou gerando aqui, tá? Vai mexendo até você achar que tá bom, para ficar mais ou menos assim. Deu ok, tá bom? Agora nós vamos em filtro, venha na galeria de filtros e você vai procurar o cromo, tá ok? Você vê que você pode mexer no detalhe ou na suavidade, mas até aí já tá bom, deu ok. Olha só o efeito do metal que foi gerado, olha que perfeição, olha só que efeito que o Photoshop conseguiu desenvolver agora, tá certo? Você vê que essa foi a versão que a gente fez, que esse metal líquido não ficou tão líquido assim, né? Parece que ficou um pouco mais sólido, é como se fosse líquido e depois solidificou, né? Tá vendo como é que ficou? Mas eu vou fazer melhor para vocês, para dar mais uma impressão de metal líquido mesmo. Eu vou voltar aqui um pouco, dar uns Ctrl Zs aqui. Voltei aqui no degradê, vou fazer de novo a mesma coisa. Só que antes da gente passar para o próximo passo, que é no caso das ondulações, nós vamos gerar uma confusão aqui nessa tela. Vá para o seu pincel, pegue um pincel bem com a dureza 0, branco, tem que ser branco, senão fica zoado, e faça alguns pontos, só clicar uma vez em alguns pontos, tá? De tamanhos diferentes, certo? Tamanhos menores, vá fazendo esse tipo de coisa por todo o seu documento, ok? Depois que você fez isso, aí sim, vamos para filtro, distorção, ondas. E aí você pode ver que está bem diferente do que estava antes, né? Olha só a diferença, né? E eu vou deixar mais ou menos assim, ó, como está aqui. Você viu que mudou completamente o que estava antes, né? Depois de feito isso, agora sim vamos lá no cromo. Filtro, galeria de filtros e o cromo. E deu ok. Agora ficou bem mais parecido como se fosse líquido, você vê as curvas, né, sendo feitas. E óbvio que cada versão que você fizer, dependendo do degradê que você desenvolveu, dependendo dos pontos que você colocou branco, vai gerar uma coisa diferente. O meu ficou assim, né? Você pode ver que o ideal é você casar uma mesclagem entre preto e branco. Você pode ver que aqui ficou preto e preto, não parece que aconteceu nada, né? É mais ou menos por aí. Agora me diz, como é que eu posso manipular isso para trabalhar da maneira que eu achar melhor? Bom, aí vai depender de muitas coisas, depende do que você quer fazer. Mas o que eu recomendo é você pegar um pedaço disso aqui, recortar com o laço de qualquer coisa e utilizar o seu... Tem duas coisas que você pode usar. A primeira delas eu vou dar um Ctrl J para salvar nossa camada aqui, caso tenha algum problema. Você pode vir aqui no filtro dissolver. Dentro de dissolver você usa a primeira ferramenta, né, o tal do Liquify, deformação progressiva, e você vai ver o quanto você consegue alterar disso. Olha só a distorção que eu estou gerando aqui. Essa parte que era preta, eu estou trazendo, né, para cá essa distorção e gerando mais o efeito do metal líquido para todo o desenho. Você pode fazer isso da maneira que você quiser, causar a distorção que você quiser e expandir o seu efeito
do metal líquido que funciona muito bem, tá? Olha só esse aqui, funcionando muito bem também. Você pode utilizar para cima de diversas coisas, né, cara? Esse efeito no metal líquido é muito legal, dependendo do que você está querendo fazer. Obviamente, cada um vai variar o que cada um vai utilizar esse efeito quando e para quê. Né? Aí você vê a alteração toda que a gente já fez, a distorção que a gente fez, parecendo que o troço tá derretendo, né? Tá enfraquecendo. E você pode usar também outra ferramenta, que é a ferramenta borrar, né? Que também vai ter um efeito similar e vai causar, né, um efeito com um pouco de desfoque no final. A gente pode tirar, né, um pouco a resistência e deixar menor para poder mexer com mais dificuldade, mas a ferramenta borrar tem a sua função aqui dentro. Ela gera um desfoque dependendo do efeito que você quer, tá bom? Eu vou deixar a dica aqui, porque eu não vou me expandir muito, né, nesse vídeo sobre isso não. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre texto de metal líquido, vocês me falam nos comentários. Mas o que você já pode fazer imediatamente em relação a texto com isso aqui? Bom, pega a ferramenta texto, eu vou dar rapidinho só um exemplo, só para vocês verem como é que fica, hein? Escreve texto. Não escreve texto não, escreve o que você quiser. Vou botar aqui, aqui nesse canto que está bastante, o metal líquido está bem forte. Bota a camada do metal líquido por cima. A camada debaixo do texto tem que ser qualquer coisa sem ser a própria imagem, né? Então eu vou fazer uma camada aqui embaixo de pintar de preto. Só para ficar tranquilo. Pintei de preto. Vem na camada de cima, aperte o botão direito em cima e coloque criar máscara de corte. E aí você vê que eu fiz essa imagem de cima, né? A imagem de cima está entrando no texto. Então isso aqui isso aqui é muito útil, né? Esse tipo de efeito no texto. Mas é óbvio que você tem que fazer vários outros efeitos para fazer isso aqui ficar com um tom mais ainda de metal, né? Mas isso aqui é um exemplo e fica bem interessante, né? Como você fazer isso aqui. Você já consegue utilizar a imagem que você fez para fazer isso aqui. Bom, mas era só um exemplo com o texto, né? Nada demais. Deixa eu voltar aqui. Soltar a máscara de corte. Bom, aí está o efeito do metal líquido, como criar. Cada vez que você cria, gera uma coisa diferente. Então, agora eu vou mostrar outra maneira de se criar o efeito de metal líquido, que fica muito interessante também. É um pouco menos maleável, mas é um efeito incrível, incrível. Ó, vamos lá, deixa eu deletar tudo isso aqui, não me interessa mais. Eu vou criar uma camada nova, certo? Vamos vir aqui em filtro, acabamento, reflexo de flash. Opa, a camada tá vazia, realmente eu errei. A gente precisa pintar essa camada de qualquer coisa. Eu vou pintar ela de preta. Na verdade, eu vou fazendo de baixo. Fazendo essa aqui, vamos lá de novo. Filtro, acabamento, reflexo de flash. Esse aqui é o famoso lens flare, tá? Que dá aquele reflexo na lente, sabe como é? E a gente pode aumentar esse reflexo ou diminuir. Eu vou deixar mais ou menos aqui em 135. Vou botar bem centralizado, bem assim, tá? Ok. Você vê que fez esse efeito bem legal, efeito bem bonito, né, do lens flare. E aí é só aplicar o chroma aqui em cima que você vai ver o efeito que a gente vai gerar. Filtro, galeria de filtros e olha só que irado. Você pode mexer no detalhe, né, e vai fazer algumas alterações e na suavidade também, o que vai deixar aqui um pouco mais líquido e aqui um pouco mais sólido, né. Eu gostei bem assim, que ficou bem legal. E olha só o efeito que isso gera. E dependendo da iluminação que você usar aqui, se você escurecer um pouco mais, por exemplo, vindo aqui em imagem, ajustes, curvas, se você vier aqui, clicar e diminuir a iluminação dessa imagem, olha só o tipo de efeito que você vai gerando, certo? É muito interessante, também como se fosse, imagina você olhando de cima e caindo uma gota em cima do metal, né, e ficando fixo. É um efeito legal também. Então, galera, essas foram as maneiras que a gente pode manipular metal líquido no Photoshop, né? Você consegue fazer isso aqui e levar para outros efeitos com facilidade, obviamente. É só testar esse tipo de manipulação. Você pode usar esse degradê em imagem, você pode dar esse tipo de degradê em texto e fazer funcionar tudo isso que eu mostrei para vocês aqui. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu vou colocar, a partir de amanhã, eu vou começar a série de downloads aqui no canal, tá certo? Eu vou botar um download por dia, praticamente, só não vou botar download no dia que tiver tutorial. Tá bom? Download de fonte, de pincel, de estilo de camada, de várias coisas. Tá bom, galera? Não esqueçam de mandar suas artes feitas com metal líquido para o nosso Facebook. Eu quero ver criatividade, hein? Eu gerei essas... dei essa possibilidade de fazer metal líquido para vocês, e eu quero que vocês
sejam criativos e usem isso em algum efeito, em alguma imagem que vocês gostariam de fazer, tá bom? Galera, muito obrigado no Não esqueça de deixar o seu joinha, clica no gostei, ajuda demais. E comentem à vontade, comentem as aulas que vocês querem ver, comentem os downloads que vocês gostariam de ver aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!